Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 17 horas. Então vamos conferir o que é notícia nessa tarde de segunda-feira. E olha só, dezembro começa com um clima de incerteza na economia do país. O dólar opera em alta nesta segunda-feira e a cotação da moeda norte-americana está acima de R$ 6. Vamos conferir. O dólar começou a semana com forte valorização. A moeda norte-americana subiu 1,3% e estava cotada a R$ 6,07 para a compra. Na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia com alta, cotado a R$ 6, que foi maior valor nominal de fechamento da história. Com isso, dezembro promete ser um mês marcado por incertezas, com inflação e juros altos. E apesar das altas nos últimos dias, o mercado ainda considera muito difícil prever os rumos do dólar a partir de agora. Para entender a trajetória do dólar neste final de ano, as atenções estão voltadas para a próxima reunião do Copom, nos dias 10 e 11. Alguns especialistas acreditam que o mercado deve cobrar um aumento na Selic e também um comunicado que renove o compromisso de trazer a inflação para a meta. Para essa semana, a estimativa é que o dólar deve continuar em alta, mas com o mercado digerindo um pouco mais sobre o pacote. E o fato de que essas mudanças no imposto de renda virão mais adiante podem acalmar um pouco os ânimos. E essa alta no dólar pode prejudicar a inflação. Isso porque as importações são feitas em dólar e os itens industrializados, alimentos e combustíveis podem ser afetados e ficar mais caros a médio prazo. Mesmo sem viajar para fora do país, o brasileiro agora se preocupa com a alta do dólar e a influência que isso pode causar na inflação. Outra dúvida é se esse aumento pode encarecer alguns produtos das ceias e as festas. Mas será que o impacto já pode ser sentido neste fim de ano? A moeda norte-americana fechou novembro valendo R$ 6. A alta no período foi de 2,2%. O principal fator que levou à alta foi a posição do mercado a respeito do corte de gastos, anunciado pelo governo. Mas economistas alertam que os produtos que já foram comprados não podem ficar mais caros, já que não tem reflexo do aumento do dólar. Como a alta mais expressiva na moeda estrangeira aconteceu nos últimos dias, os preços não devem ser impactados, sobretudo nos presentes, a menos que haja um tipo de especulação. A dica para que o consumidor lide com eventuais aumentos é que pesquise e busque alternativas com produtos do Brasil. E em vez de buscar os importados, o melhor é fazer opção por itens nacionais, tanto nos presentes quanto nas ceias. E agora olha só essa história. Uma empresa de ônibus foi condenada a pagar uma indenização pela morte de um idoso. Ele foi atropelado quando descia de um ônibus. E o caso viralizou na internet e voltou a ser assunto nesta semana por causa da condenação. Vamos ver. A empresa de ônibus Sambaíba Transportes Urbanos foi condenada a pagar indenização de R$ 127 mil à família de idoso que morreu após ser atropelado por veículo da companhia, em fevereiro de 2023. O acidente aconteceu no bairro do Tremembé, zona norte de São Paulo. O vídeo mostra o momento do atropelamento. Nas imagens, podemos ver Dalci de Almeida, de 73 anos, tentando descer do ônibus quando a porta fecha. Ele desequilibra e cai, e as rodas do veículo passam por cima dele. Na época, o idoso voltava de um bloco de carnaval com a família e havia discutido com o motorista do ônibus, que não usava máscara de proteção, que era obrigatório em transportes públicos. Ao condenar a empresa, a juíza entendeu que houve negligência do motorista no desembarque do idoso, que acabou gerando o acidente e a morte de Dalci dias depois do atropelamento. Pela sentença, a Sambaíba deverá pagar a indenização de R$ 30 mil a cada um dos 4 filhos do idoso, além de ressarcir a família pelas despesas de cerca de R$ 7 mil do enterro e sepultamento. A empresa também deverá pagar uma pensão mensal à viúva de Dalci, durante 12 meses contando da data de falecimento do idoso. A Sambaíba disse por meio de nota que está acompanhando o caso e todas as medidas legais estão sendo tomadas. E o movimento libanês Hezbollah realizou ataques a Israel.
Isso violando o cessar-fogo estabelecido em novembro. As autoridades israelenses, como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz, também prometeram responder aos ataques. Israel prometeu uma resposta contundente aos disparos lançados nesta segunda-feira pelo Hezbollah contra uma posição militar israelense em uma área em disputa na fronteira entre o Estado judeu e o Líbano. Em uma publicação no X, antigo Twitter, o ministro da Defesa Israel Katz disse: "Prometemos agir contra qualquer violação do cessar-fogo. É exatamente o que faremos." O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reforçou que Israel responderá com força ao que classificou de grave violação do cessar-fogo. Mais cedo, o movimento islamista libanês reivindicou a responsabilidade pelo ataque, o primeiro realizado pelo grupo desde o início da trégua em 27 de novembro. A formação pró-iraniana disse em um comunicado que atacou uma posição israelense nas colinas ocupadas de Kfar Shuba, que o Líbano reivindica como parte de seu território. O exército israelense relatou que o Hezbollah disparou 2 projéteis contra suas posições. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e daqui a pouquinho você acompanha mais notícias atualizadas no Jornal Toda Hora com Ismael Nascimento. Até mais!